É verdade que o inferno são os outros? A avaliação constante, a interpretação de cada palavra, o peso das expectativas. Sartre descreveu essa agonia da vida em sociedade como um inferno. A realidade social que ele descreve transforma cada interação humana em um campo de batalha psicológico, onde a liberdade individual é constantemente desafiada. A convivência estreita com os outros muitas vezes leva a um estado de vigilância e autocensura, no qual a autenticidade é sacrificada em prol da conformidade. As expectativas sociais, implícitas ou explícitas, agem como correntes invisíveis que nos prendem a modos de ser predefinidos e nos afastam da busca autêntica por nossa própria identidade. Como disse o filósofo Michel Foucault, a beleza é uma forma de opressão, o que aponta um vínculo estreito entre a estética social e uma certa liberdade que desejamos. Assim, como podemos viver plenamente quando nosso ser é frequentemente esculpido pelas mãos dos outros? A liberdade que todos nós buscamos, paradoxalmente, pode se transformar em um fardo, pois a necessidade de aceitação muitas vezes se traduz em uma autopressão para nos conformarmos ao que é socialmente aceito. Existe uma linha tênue entre a liberdade de sermos nós mesmos e a obstinação diante das expectativas dos outros. O conceito de outros, em termos existencialistas, não é apenas impassível em nossas vidas, ele representa um marco constante de avaliação e crítica. Cada interação social, em sua essência, pode ser vista como um teste de nossa autenticidade e de nosso valor. Ao recusarmos nos conformar, buscamos ser vistos, mas ao mesmo tempo, essa busca por validação pode nos aprisionar. Esse ciclo afetivo e psicológico acaba por nos deixar à mercê das opiniões dos outros, criando um verdadeiro jogo de espelhos onde nossa imagem se deforma pela luz exterior, e não resistimos à tentação de nos adaptarmos para sermos aceitos. A vida social se configura como um paradoxo. Quanto mais buscamos a liberdade, mais nos tornamos dependentes das opiniões e dos julgamentos dos outros. O que poucos percebem é que a verdadeira resistência a esse inferno social reside na busca pela autenticidade interna, uma reflexão diária que desafia a armadilha da superficialidade. A situação se agrava quando percebemos que cada uma de nossas escolhas, cada palavra pronunciada e cada reação pode ser analisada e medida, como uma balança que, a qualquer momento, equilibra o que aprovamos e desaprovamos nos outros e em nós mesmos. A verdade é que, ao compreendermos nossas relações sob essa perspectiva existencialista, começamos a observar, de maneira mais crítica, a importância de nossas próprias decisões e da busca individual por uma vida significativa que reflita nossa verdadeira essência. Jean-Paul Sartre, um dos maiores filósofos do existencialismo, nos guia através das complexidades das relações humanas e da busca por sentido em meio ao caos social. Sua análise sobre a existência é, em essência, um apelo à responsabilidade individual. Sartre nos apresenta a ideia de que a existência precede a essência, ou seja, não há um sentido predeterminado para a vida, mas somos nós que devemos criá-lo. Essa libertação da essência fixa opera em muitas dimensões de nossas vidas e é particularmente poderosa nas interações sociais. A condição humana, segundo Sartre, é marcada pela liberdade de escolha e pelo peso dessa liberdade, que não é uma bênção simples, mas um fardo que deve ser carregado. Nesse contexto, Sartre sugere que a vida é uma luta constante entre a liberdade individual e as expectativas dos outros. Ele sustenta que muitos de nós sentimos o peso da responsabilidade que vem do fato de sabermos que nossas ações e decisões não apenas nos definem como indivíduos, mas também moldam as percepções e experiências dos outros. Ao olharmos para essas ideias, é impossível não considerar o impacto que elas têm em nossa própria vida e nas relações que estabelecemos. A presença constante do outro significa que vivemos sempre sob a vigilância da sociedade. O homem está condenado a ser livre, afirmou Sartre, mostrando que, mesmo quando tentamos nos esconder ou nos adaptar a modelos sociais predefinidos, a liberdade de escolher persiste sempre. No entanto, essa liberdade é frequentemente acompanhada pela angústia existencial, que pode ser profundamente paralisante, pois estará sempre associada ao aumento da dúvida sobre a autenticidade de nossas escolhas. Assim, o espectador pode se perguntar: em que momento da vida somos realmente fiéis à nossa essência? O conceito de autenticidade acende aqui uma reflexão poderosa sobre a maneira como gerimos nossa própria liberdade. Em todos os exemplos práticos que Sartre nos oferece,
Ele sublinha a importância de assumirmos a responsabilidade por nossas vidas, estando plenamente conscientes de que a liberdade vem acompanhada de escolhas que têm um impacto tanto sobre nós mesmos quanto sobre os outros. O caminho para a autenticidade proposto por Sartre exige que nos libertemos da ideia de uma vida definida pelas normas de felicidade dos outros e que, ao contrário, busquemos nosso caminho individual, mesmo que isso signifique transgredir as normas convencionais. A presença dos outros empobrece nossa percepção da liberdade, transformando a vida em sociedade em um verdadeiro inferno existencial. Ilha de troca e desilusão, essa proximidade é uma interseção onde as subjetividades se chocam, revelando um campo fértil para a angústia. Diante desse cenário, a sensação de sermos avaliados torna-se uma constante em nossas vidas quando interagimos. Cada um carrega sua história, suas expectativas e, sobretudo, seu olhar crítico. Assim, Sartre apresenta a ideia do olhar do outro como um fator que não só reduz nossa liberdade, mas também transforma nossa vida em um espetáculo onde tememos constantemente a recepção de como nos apresentamos. E qual é o custo disso? Vivemos em uma sociedade onde a preocupação constante em nos adaptarmos à percepção que os outros têm de nós pode se transformar em um ciclo vicioso de desapego de nossa verdadeira essência e de nossas emoções. O resultado desse panorama é uma luta travada em um nível profundo. Como permanecer fiel a si mesmo enquanto se vive sob o olhar atento de uma comunidade que espera algo de nós? Por um lado, a busca por sermos aceitos em uma sociedade que constantemente tece normas de comportamento é mais forte. Mas por outro lado, essa mesma busca pode rapidamente se transformar em uma prisão psicológica. A experiência de Sartre é particularmente angustiante, pois nos força a confrontar a verdade de que estamos sempre numa dança de aceitação e rejeição, onde não é apenas nosso ser que se apresenta, mas uma imagem que tentamos constantemente ajustar para nos adaptarmos às expectativas. A liberdade se conquista com a luta, disse ele. E é nesse núcleo que reside o problema. Podemos nos perguntar quanto deixamos de lado para sermos aceitos? As interações sociais transformam-se, então, em um paradoxo de liberdade e opressão, onde a busca por aprovação externa nos aprisiona em nosso próprio inferno existencial. Quando externalizamos nossas inseguranças, pressão para a afirmação de nós mesmos se intensifica. Essa pressão pode nos transformar em escravos de uma necessidade de aparência, levando à alienação da verdadeira essência do que somos. A verdade que emerge da reflexão de Sartre é que, se a presença do outro pode angustiar, ela também é uma oportunidade de liberdade. Libertar-se das expectativas externas exige um trabalho consciente e uma revolução interior, onde a autenticidade se torna um objetivo rumo à verdadeira liberdade. E esse compromisso reflexivo gera uma questão essencial: como podemos abolir as correntes invisíveis da opinião dos outros, reivindicando assim a liberdade de existir verdadeiramente? Reconhecemos o desconforto de aceitar que nossas relações possam limitar nossa liberdade, mas compreender essa dinâmica é essencial para buscar uma existência mais autêntica. A maneira como nos relacionamos está profundamente ligada à maneira como experimentamos nossas próprias identidades. Sartre insiste no fato de que devemos enfrentar essa realidade sem medo. Aceitar as limitações que a convivência social impõe é um passo vital para transcendermos esse inferno causado pela presença do outro. As interações humanas estão frequentemente carregadas de tensão, uma luta sutil onde as expectativas são alimentadas pelo desejo de sermos aceitos. Essa complexidade não pode ser ignorada. A compreensão de que nossas relações estão impregnadas de influência mútua pode ser perturbadora, mas é uma verdade necessária. Aqui é importante examinarmos a natureza dos nossos laços. São eles realmente autênticos ou reflexos do que o outro espera ou deseja? As relações interpessoais têm um lado paradoxal, que pode ser simultaneamente libertador e opressor, pois, ao mesmo tempo que nos oferecem apoio, também podem servir como limitações severas à nossa liberdade de expressão e de ser. A aceitação dessas limitações implica um reconhecimento da incerteza que acompanha cada interação. Essa incerteza pode gerar ansiedade, mas ao aceitá-la, ela se transforma em um espaço fértil para o florescimento da autenticidade. Não somos seres isolados, mas somos a soma da percepção do outro, nos lembra Sartre, reforçando a importância de abordarmos nossas relações com honestidade.
tornarmos-nos conscientes das dinâmicas que operam em nossos laços sociais é fundamental para a construção de uma vida autêntica. Aqui reside a chave da transformação. Ao estendermos a mão para compreender o outro, começamos a nos olhar sob uma nova perspectiva. Posso me perguntar, estou me tornando quem sou por minhas próprias decisões, ou sou simplesmente o eco das expectativas dos outros? Essas perguntas são o primeiro passo para uma mudança que se reflete não apenas na maneira como nos relacionamos, mas na maneira como entendemos nosso ser. À medida que aceitamos as limitações que os outros impõem, podemos reconhecer a liberdade pessoal que emerge dessa consciência. Isso nos concede uma nova perspectiva, um caminho para realidades mais criativas, libertado das correntes que antes pareciam inevitáveis. Essa essência do ser humano, que busca afirmar-se dentro de um espaço coletivo, é precisamente o lugar onde reside nossa verdadeira liberdade. Sartre nos incita a olhar para dentro, a observar como nossas escolhas e ações ressoam para o exterior, alcançando os outros. Assim, a consciência de si torna-se um instrumento essencial para nos libertarmos das correntes invisíveis da pressão social. Quando desenvolvemos uma compreensão crítica de nós mesmos, começamos a ver como nos comportamos em relação aos outros, e mais importante ainda, a entender o porquê de cada ação. Esse exame interno nos dá poder, pois ao tomarmos consciência de nossas motivações e tendências, temos a capacidade de decidir com mais liberdade. Não é apenas a liberdade de agir, mas também a liberdade de escolher nossa resposta às circunstâncias da vida, ou seja, a maneira como renunciamos ou não às normas impostas. A consciência é a estrutura que permite a liberdade de escolha, afirma Sartre. É crucial que entendamos que essa escolha não é a ausência de ação, mas uma ação profundamente consciente. Nessa descoberta, encontramos um novo espaço de liberdade que não depende da validação externa. Essa percepção crítica da nossa autonomia não só liberta nossa individualidade, mas também pode nos ajudar a redefinir nossos relacionamentos, tornando-os mais autênticos. Uma vez que estabelecemos raízes na nossa verdade, um dos desafios, no entanto, é reconhecer quando nos deixamos levar pelas expectativas externas. E nesse momento, a autoconsciência torna-se nossa aliada. Então, o que podemos fazer para provocar essa mudança? É necessário um exercício contínuo de autoanálise, onde, ao praticarmos a autoconsciência, tornamos-nos mais aptos a nos perguntarmos: a quem estou realmente servindo com minhas ações? Essa prática não só nos liberta das correntes sociais, mas também nos fornece a clareza de que precisamos para agir com base em nossos próprios valores e crenças, e não nas pressões que nos são impostas. Aqui, a libertação da consciência entrelaça-se com a responsabilidade, pois ao tornarmos nossas escolhas visíveis, tornamo-nos responsáveis por seu impacto. E à medida que fazemos isso, transformamos gradualmente a agonia das relações sociais em uma expressão de autenticidade, onde cada ato torna-se uma reafirmação de quem realmente somos. Compreendemos que o verdadeiro poder reside na nossa capacidade de escolher e definir nosso próprio inferno ou paraíso dentro da sociedade. A liberdade, afinal, é uma construção pessoal. Afirmar nossa essência autêntica não consiste apenas em resistir às pressões externas, mas em criar um espaço onde podemos existir de maneira plena e verdadeira. Cada escolha representa uma bifurcação de possibilidades que não apenas influencia nosso próprio caminho, mas também ressoa nas vidas daqueles que nos cercam. Podemos reconhecer esse poder de moldar nossas vidas e, ao fazê-lo, começamos a vislumbrar a maneira como podemos transformar nosso próprio inferno emocional em um espaço de liberdade. Ao compreendermos que o controle de nossas reações e interações diante das pressões sociais é uma questão de escolha, saímos da armadilha da impotência. A consciência de que podemos escolher como reagir nos permite navegar no labirinto social com a sabedoria de um verdadeiro artista, criando uma realidade onde cada relação é uma oportunidade de nos afirmarmos. Isso não significa isolar-se, mas abrir-se a novas experiências e interações que, em vez de limitar, enriquecem nossa visão de mundo. O inferno que Sartre menciona não é uma condenação eterna, mas um espaço que podemos redefinir. É essencial lembrar que somos os arquitetos do nosso ser e do nosso lugar no mundo. Frequentemente perdemos-nos na busca pela aceitação, mas ao recentralizarmos a atenção em nosso eu autêntico, perpetuamos a ideia de que a liberdade não é um estado a ser alcançado,
mas uma prática contínua de autenticidade nas situações cotidianas. Responda então à pergunta fundamental: que tipo de vida você quer criar? A cada instante, decidimos o que queremos que nossa vida represente. E dessa maneira, adotamos uma mentalidade que vai do interior para o exterior. O que nos torna realmente humanos não é apenas nossa capacidade de fazer escolhas, mas a consciência de que essas escolhas moldam não apenas nosso destino, mas também o daqueles que nos cercam. No final, a verdadeira questão reside na capacidade de escolher: um paraíso construído através de interações autênticas ou um inferno de conformidade baseado no julgamento dos outros. É o convite à ação proposto por Sartre, a liberdade de transformar o ordinário em extraordinário. Agora que você entendeu a essência da agonia da vida em sociedade segundo Sartre, tem duas escolhas: aceitar a pressão social ou reivindicar sua liberdade individual. Antes de nos deixar, reflita sobre esta pergunta simples, mas importante: como você exerce sua liberdade em suas interações diárias? Se esta reflexão tocou você, deixe nos comentários: eu escolho minha própria liberdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precise desta reflexão. Deixe seu like e inscreva-se para não perder nossos próximos vídeos. Até breve, no próximo vídeo.